Olá, amados, eu saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Hoje o tema nosso, salvação, um vídeo interessante e que a gente já, quando se fala em salvação, a gente se questiona, todos estão salvos? Será que todas as pessoas estão salvas? Isso aqui nós vamos ver o que a Bíblia diz e qual é o caminho da salvação, né? Antes disso, peço o seu like, deixa o seu like aí embaixo, clica aí no joinha, se inscreva no canal, me ajude a crescer, né? Para levar a palavra do Senhor. Um mundo tão turbulento como nós estamos vivendo hoje necessita demais da palavra de Deus para que os corações possam mudar, que os pensamentos possam mudar e o mundo tomar uma direção diferente daquela que está sendo conduzida hoje. Hoje nós estamos vivendo momentos turbulentos mundialmente. Países aí se enfrentando, querendo se enfrentar e tomando proporções cada vez maiores e previsões catastróficas, né? Que podem acontecer se um conflito maior começar a surgir num cenário que se tem hoje mundial. Mas eu peço seu like, eu peço sua inscrição e vamos falar sobre salvação. É um tema interessante que interessa a mim, interessa a você, interessa a todos, porque a nossa vida ela não se resume na terra, a nossa vida não se resume na carne. A nossa vida vai além disso, vai além da morte. A morte é uma porta, vou dizer, para passar de uma próxima vida. Não se falando em vidas de reencarnações, né? Do qual eu tratei o vídeo passado, mas a próxima vida, a vida com Deus. Então estão todos salvos? Será que estão todos? Vamos ver o que diz a Bíblia? Vamos passar aqui, ó. Gálatas 3, 25 e 27. Esse é um versículo interessante, olha. Agora veio o caminho da fé. Olha só, o caminho da fé. Então, para você ter uma salvação, existe um caminho. E nós temos que passar por esse caminho. Quem estiver fora deste caminho, com certeza não vai chegar no destino, que é a salvação. E falando em destino, se chegar ao destino, tem um filme super interessante, que é chamado O Peregrino. Eu aconselho você a assistir. Ele é genial. É um filme genial, que te ensina o caminho que se deve se andar para chegar até a cidade gloriosa, que é a Nova Jerusalém, né? Então diz assim, agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião, pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos que foram unidos em Cristo, no batismo, se revestiram de Cristo. Ou seja, né? Quem é que é filho de Deus? Quem é? Somos todos filhos de Deus? Quem que é filho de Deus? Quem que é filho de Deus é aquele que é batizado e se reveste de Cristo. E muitas vezes a pessoa se batiza, mas ele não se reveste de Cristo. São duas coisas. Primeiro é o batismo, depois é o revestimento de Cristo. Porque nós temos que ter, o nosso viver é Cristo. É Cristo. Nós temos que viver, nosso modo de viver como Cristo viveu. E esse é se revestir de Cristo. Se batizar e se revestir de Cristo. Então, desta forma, nós nos tornamos filhos de Deus, porque Cristo é o Filho de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus através de Jesus. Ora, se você não anda no caminho da fé, se você não se reveste de Cristo, automaticamente você não é filho de Deus. Por aí a gente já conclui que nem todos são filhos de Deus. São criaturas todos são criaturas de Deus. Foi Deus quem criou. Mas filho, somente aquele que é batizado e revestido de Cristo. E nós vamos mais adiante, né? Com dois versículos muito interessantes, que está em João 15, 4, que diz, permaneçam em mim, olha o revestimento de Cristo, né? Viver como Cristo, permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Olha a condição, quando é que Cristo está em nós? Quando nós estivermos em Cristo. Quando as nossas atitudes, né, o nosso modo de viver, seja como o modo de viver que Cristo tem, do qual Ele nos ensina através da sua palavra e deixou testemunho aqui na terra para que nós andássemos
conforme ele andou. Se nós sairmos desse caminho, nós não estaremos em Cristo. Não estamos permanecendo em Cristo. Quando é que nós permaneceremos em Cristo? Quando seguir o mesmo caminho que Cristo seguiu, o mesmo comportamento que Cristo seguiu. Aí nós estaremos em Cristo. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Ó. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Então nós só produzimos frutos espirituais quando estamos em Cristo. Sem Cristo, ninguém produz fruto espiritual nenhum. Foi o exemplo que ele deu. A maçã, o pé de maçã, a maçã não vai dar só no galho. Se você arrancar o galho da maçã, ele não vai dar maçã. Mas se você permanecer com aquele galho na videira, na árvore toda, ela vai dar maçã. Então, se a gente permanece em Cristo, nós vamos dar frutos espirituais. 2 Coríntios 5,17. Assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Para ser uma nova criatura, eu preciso estar em Cristo. O que é estar em Cristo? É viver como Cristo viveu. É falar o que Cristo falou. É pregar o que Cristo pregou. E isto é permanecer em Cristo. Este é o caminho da fé. Esse é o caminho do qual ele fala que nós temos que andar por esse caminho, seguir este caminho. Esse é o caminho que nos conduz à salvação, né? Esse é o caminho que, quando nós andamos por ele, nós testificamos que somos filhos de Deus através de Jesus. Esse é o caminho que nós devemos andar. Então, as coisas velhas e coisas novas. O passado é velho. Nós vivíamos de uma maneira que não agradava a Deus, do qual nós não éramos filhos de Deus, do qual nós éramos somente criaturas de Deus. Mas quando nos batizamos e entramos em Jesus, nós nos tornamos coisas novas, um novo caminho, novas atitudes, novos pensamentos, novo jeito, né, de agir, né, que vai nos, através dos nossos comportamentos, nós vamos glorificar a Deus, porque testificamos de que somos filhos de Deus. E seguindo aqui, existem alguns processos do quais a gente tem que conhecer para nos certificar de que somos filhos de Deus. E somente os filhos de Deus chegarão à salvação. Não tem outro caminho. A salvação está para os filhos de Deus. Você precisa primeiro se tornar filho de Deus, passar por estes caminhos para se chegar à salvação. Olha, justificação, adoção, regeneração, santificação e glorificação. Esse é o processo. Quem não passa por esse processo, não se chega à Nova Jerusalém, não se chega ao céu, não se chega à salvação, não é filho de Deus. E a gente vê aqui já a justificação, Atos 13:39. Por meio dele, todo aquele que crê é justificado de todas as coisas dos quais não podiam ser justificados pela lei de Moisés. Todo aquele que crê, muitas vezes você acha que crer, acredita em Jesus, está tudo resolvido. Não. O crer em Cristo é permanecer em Cristo. Você não pode só acreditar sem permanecer. Né? Porque Tiago diz que crer, até o diabo crê. O diabo crê que Cristo existe. O diabo crê que Cristo é o Filho de Deus. Porque você vê as passagens daqueles demônios, quando o dia perguntava a ele quem é Jesus, ele já falava logo, tu é o Filho do Deus vivo. O próprio diabo, então ele crê, ele sabe, mas ele não permanece. A mesma coisa são aqueles que sabem, conhecem Jesus, mas não permanecem em Jesus. Ficam na prática do pecado, daquilo do qual Jesus condena. Ele vive na prática daquilo do qual Jesus condena. Se Jesus condena e você faz aquelas práticas, está naquela prática, você não está em Cristo. Você não permanece em Cristo, né? Adoção, nós somos adotados. Quando você aceita Jesus, você é adotado. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de ser feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, né? Você viu? Quando é que você passa a ser filho de Deus? Quando você recebe a Cristo, né? Quando você recebe a Cristo, quando você tem o comportamento de Cristo, quando você tem o pensamento de Cristo, quando você passa pelo batismo. O que é o batismo? O batismo é o arrependimento, é você reconhecer os seus erros. Você reconhece os seus erros e você fala assim, não, eu preciso parar com essa prática
porque esta prática não me leva a Deus. Aí você reconhece esses pecados, se arrepende deles, eu quero entrar por este caminho. Aí você passa a ter feito filho de Deus em Cristo Jesus. E seguindo a regeneração, vocês foram regenerados. O que é uma coisa regenerada? Aquilo que estava estragado e se fez novo, né? Nós temos um órgão no nosso corpo que se regenera. Não é tudo, mas se tiver um problema, ele começa. É o fígado, né? Ele se recompõe. Ele sofre um dano, mas ele se recompõe. Nós somos a mesma coisa. Nós nascemos à imagem e semelhança de Deus, mas nós somos estragados pelo pecado. Mas nós podemos ser regenerados, nós podemos ser consertados, né? Quem nos conserta? Cristo nos regenera, né? Vocês foram regenerados não por uma semente perecível, mas imperecível por meio da palavra de Deus, vivo e permanente. Quem é que nos regenera? A própria palavra de Deus. Quando você começa a estudar, você começa a ler, você começa a entender, você percebe os erros, você muda de direção, você começa a se consertar, você começa a se regenerar, você se arrepende dos seus erros. E quando você erra, você reconhece novamente os seus erros e você pede perdão a Deus. Porque Deus disse assim, se você pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, qual intercede por vós. Reconhece os teus erros, pede perdão ao Pai, segue o caminho da fé, o caminho da palavra, o caminho de Cristo, e você vai estar no caminho correto para se chegar a Nova Jerusalém, que é a salvação de cada um. A santificação, o que é a santificação? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, quando você começa a estudar a palavra de Deus, quando você começa a se dedicar, a se entregar a Deus, você vai se santificando, porque você vai conhecendo mais e mais a vontade do Pai em cada um de nós. Então isso vai fazendo com que você se santifique. Quanto mais você se santifica no conhecimento da palavra, porque é a palavra que santifica, quanto mais você tem esse conhecimento, mais próximo de Deus você vai estar. E isso é interessante. Depois vem a glorificação. Depois que Judas saiu, Jesus disse, agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Ou seja, como é que Deus é glorificado na terra? Deus é glorificado através de Cristo, pelas atitudes, pelo que Cristo fez, pela palavra que ele pregou, né, pela obra que ele realizou aqui na terra. E como é que Deus é glorificado em mim? Quando eu pratico aquilo que Cristo praticou. Quando eu dou orgulho, meu Pai. Olha só o que Deus falou lá em Jó, capítulo 1. Quando Satanás esteve lá, Deus disse para... Olha o meu servo Jó. Deus disse para Satanás, olha o meu servo Jó, homem íntegro, né? Cheio de fé, dedicado, obediente à palavra de Deus. Lá de cima, Deus olha para a terra e vê Jó. E Deus, eu vou dizer assim, que Deus se orgulhava, né? E vê Jó daquela forma. E o diabo tentou Jó. E Deus permitiu que o diabo tentasse Jó para provar para o próprio diabo que Jó tinha fé suficiente, né, para superar todas as provações. É que nós temos que ter. A gente passa a provação? Passa a provação. Mas as provações é para testar, para que a nossa fé seja aprimorada, para que a gente possa, de provação em provação, aumentar e aumentar a nossa fé cada vez mais. E está garantido a nossa coroa lá no céu, né? Então, nós glorificamos a Deus através das nossas atitudes. Aí eu te pergunto, se você tem uma atitude pecaminosa, se você engana alguém, se você mente, se você adultera, se você só vive nas bebidas alcoólicas, né? E tantas outras coisas, você está glorificando a Deus? Isso está glorificando a Deus? Está dizendo que nós temos um Deus bom, maravilhoso, que quer nos ajudar em todas as coisas? Não, você não está. Então você precisa observar isso e dizer, não, diga um basta àquele pecado, siga o caminho de Jesus, né, que você vai estar no caminho correto. Então, para concluir, eu posso dizer que não são todos filhos de Deus. Nem todas as pessoas são filhos de Deus. Elas são criaturas de Deus. E a partir de que momento que elas serão filhos? A partir do momento que elas entrarem no caminho da fé, no caminho da obediência da palavra, na santificação, na regeneração, na adoção de criatura para filho, no batismo, arrependimento,
Neste momento, ela começa a se transformar de criatura de Deus para filho de Deus. E nem todos serão salvos. Nem todos serão salvos, porque você pode observar que muitas pessoas morrem, partem dessa vida na prática do pecado. De todas as pessoas, todo mundo tem a oportunidade de se arrepender dos seus erros. Todos. Não tem um na terra que não vai ficar sem a oportunidade de reconhecer os seus erros e sair dele. Sair dele. É só ver os erros, não é sair do erro e entrar no caminho. Aqueles que optarem por não sair dos seus erros e não entrar no caminho, esse não será salvo. Não tem jeito. É o que a palavra diz. Não é a minha palavra, é que a Bíblia diz. E a própria Bíblia diz que é aquela palavra que santifica o homem. Se você não entrar pelo caminho da palavra de Deus, você não é santificado. E sem santificação, ninguém verá a Deus. É isso que a Bíblia diz. Então, nem todos serão salvos. E é uma questão para cada um. Então, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa te abençoar, te trazer cada vez mais entendimento da palavra de Deus, que o Espírito Santo esteja no seu coração te orientando, para que você possa tomar o caminho correto, o caminho da fé, a palavra de Deus da santificação, e que você possa alcançar aí a sua vida eterna. É o que nós desejamos, né? É o que nós queremos, é o que nós ansiamos por isso, porque a vida aqui é muito curta. 80 anos, 100 anos, não é nada, é um piscar de olho. Quando você percebe, você já está com a idade já avançada. E percebe que não aproveitou nada, não fez nada, né? Então você vê que é muito rápido. Procure pensar, pense nisso e siga o caminho de Deus. Amém? Deus te abençoe.